O livro This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate representa uma forte polémica e um urgente debate em que Naomi Klein, autora do mesmo, atribui a crise climática diretamente ao capitalismo. Este livro é tanto sobre a psicologia da negação como sobre as alterações climáticas. Segundo Naomi Klein, é sempre mais fácil negar a realidade do que permitir que a nossa visão do mundo seja abalada. Um facto que era tão verdadeiro para os stalinistas convictos como o é para os negacionistas do clima liberatório de hoje. Grande parte deste livro preocupa-se em mostrar que os poderosos e bem financiados grupos de direita e grupos de pressão estão por detrás da negação das alterações climáticas dos nossos anos. Não há muitas dúvidas quanto às conclusões da ciência sobre o assunto. Como resultado das atividades humanas, as alterações climáticas em grande escala estão em curso. E, se continuarmos sem controlo, irão alterar profundamente o mundo em que os seres humanos terão que viver no futuro. Contudo, a resposta política tem sido, na melhor das hipóteses, ambígua e indecisa. Os governos afastaram-se dos compromissos climáticos assumidos anteriormente e as preocupações ambientais desceram na agenda política a um ponto em que, em muitos contextos, são tratados como praticamente irrelevantes. Para Klein, nada disto é acidental. Klein interpreta a marginalização das alterações climáticas no processo político como resultado das manipulações das elites empresariais. Estas elites compreendem melhor o significado real das alterações climáticas do que a maioria dos alarmistas do centro político, os que ainda insistem que a resposta pode ser gradual e indolora e que não precisamos de entrar em guerra com ninguém. Os negacionistas enganam-se em muitos detalhes relativamente à pressão do capital, mas quando se trata do alcance e da profundidade da mudança necessária para evitar a catástrofe, eles têm razão relativamente à pressão do capital. A primeira das 3 secções do livro detalha como o movimento ambiental foi disputado pela crise financeira e as consequências da austeridade, juntamente com a promoção corporativa da negação do clima. A segunda secção, que trata do que Klein designa por pensamento mágico, é, em muitos aspectos, o cerne deste livro. Aqui, Klein considera as intervenções técnicas sobre as alterações climáticas, incluindo esquemas de geoengenharia. Num dos esquemas mais grandiosos, foi proposto o escurecimento dos raios de sol com balões de hélio sulfatado, a fim de imitar o arrefecimento da atmosfera de grandes erupções vulcânicas. Os riscos de tais mega intervenções técnicas são enormes. Como qualquer cientista climático concordaria, simplesmente não sabemos o suficiente sobre o sistema terrestre para podermos aplicar a reengenharia sobre ele e em segurança. No entanto, Klein considera que tais esquemas serão certamente tentados se uma mudança climática abrupta for seriamente iniciada.
No último dos 3 capítulos, Klein aborda os movimentos que estão a surgir numa grande variedade de contextos para desafiar a ordem neoliberal. A ideia de que as elites corporativas dominam o mundo é ainda menos convincente hoje em dia. A ordem neoliberal recuperou e alguns países chegou mesmo a alcançar um nível de estabilidade, mas apenas à custa do agravamento das alterações climáticas. A fantasia de um mercado livre global se deu lugar às lutas obscuras da geopolítica, com grandes potências a lutar pelo controlo dos recursos naturais. Este é um mundo perigoso, mas não porque uma elite toda poderosa esteja no comando. Nenhum dos Estados que lutam pelo poder no Médio Oriente, na Ucrânia, no Mar do Sul da China, pode controlar ou prever sequer as consequências das suas ações. Ninguém está no comando do conflito no mundo. Outro problema ao atribuir toda a culpa da crise climática às elites corporativas é que a destruição ambiental causada pelo homem é muito anterior ao crescimento do capitalismo. Como a própria Klein realça num capítulo interessante sobre o que ela chama extrativismo, que é um modelo económico que trata a terra como um pacote de recursos à espera de ser explorado, a atividade humana já estava a mudar o clima há séculos atrás. Segundo a autora, começamos a tratar a atmosfera como um depósito de resíduos quando começamos a utilizar carvão à escala comercial, isto no final do século XVIII. E nos envolvemos em práticas ecológicas igualmente irrefletidas muito antes disso. Além disso, embora Klein não explore o facto, vale a pena ter em mente que o modelo extrativo foi aplicado em larga escala nas economias planificadas centralmente da ex-União Soviética e da China de Mao, onde ocorreram algumas das maiores e piores catástrofes climáticas do século XX. Juntamente com a maioria dos ambientalistas da atualidade, Klein não discute o excesso da população, mas pode haver poucas dúvidas de que a pressão populacional tem sido um poderoso motor de crise ambiental. A economia extrativa começou com a invenção da agricultura, que pode ter sido ela própria uma resposta ao aumento do número de pessoas. Mesmo antes da expansão da agricultura, os caçadores-coletores estavam implicados numa série de grandes extinções de espécies de animais. Atualmente, o crescimento populacional está a abrandar em muitos países, mas haverá ainda entre 8 ou 9 mil milhões de seres humanos no planeta durante a vida de muitos dos que hoje vivem e as pressões sobre os recursos só podem aumentar. Embora identifique o tipo de capitalismo dominante como o culpado das crises climáticas, Klein não apresenta um sistema económico alternativo, preferindo, em vez disso, concentrar-se em lutas locais específicas contra os danos ambientais e a exploração. Em muitos aspectos isto faz sentido, mas no ambiente global de intensificação da escassez de recursos, dar prioridade às necessidades locais é pouco provável que seja uma receita para a harmonia.
Ao longo do livro, Klein descreve a crise climática como um confronto entre o capitalismo e o planeta. Mas seria talvez mais sensato descrever a crise como um choque entre as exigências de expansão da humanidade e um planeta que por si é finito. Mas, seja como for que o conflito se enquadre, não pode haver dúvida de quem será o vencedor. A Terra é vastamente mais velha e mais forte do que o ser humano. A mudança que está em curso não é mais do que o regresso da Terra ao seu equilíbrio. Um processo que se prolongará por séculos ou milénios, faça quem fizer. Em vez de negarmos esta mudança irreversível, seria melhor tentarmos formas de viver com ela. Klein é uma jornalista, escritora e ativista apaixonada por estas questões que merece sempre ser ouvida. E este é um livro poderoso e urgente que qualquer pessoa que se preocupe com as alterações climáticas vai, de certo, querer ler.